Estamos chegando com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que está na TV Zoom já há quase 7 anos e que procura te informar e te entreter sempre no princípio das semanas, trazendo pautas de todos os tipos, pautas quentes, polêmicas, grandes, pautas que, de todas as maneiras, vão procurar te engrandecer, porque essa é a nossa função. Hoje eu estou trazendo Fabiana Motroni. Ela é uma das cabeças pensantes aqui em Nova Friburgo do movimento feminista. Fabiana, muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Me diga uma coisa. Vamos começar falando do movimento feminista no Brasil, principalmente nos últimos anos. Como que tem sido recorrente como foi nos anos 70? Na verdade, o feminismo, como movimento, ainda que não nomeado assim, ele é anterior a isso, né? Vamos pensar uma coisa mais antiga, muito antiga. Vamos pensar que a gente tem mulheres desde o início da era cristã mesmo, né? Tentando ocupar lugares de forma igualitária na sociedade, né? A cultura patriarcal e o machismo foi inventada agora, no século XX, né, no século XIX. Isso é o machismo, essa coisa patriarcal, então podemos dizer que... É uma visão de mundo, uma visão de vida. Sim, mas veio o quê? Mais dos anos 40, 50 para cá? Não, na verdade a mulher, ela é desqualificada como ser humano, há pelo menos... Eu vou falar até onde o meu estudo e a minha história me possibilita de falar. Pelo menos há 1000 anos. 1000 anos? 1000 anos. Eu estou falando de início da era cristã, antes da Idade Média. De uma maneira geral, sempre houve sexismo. Sempre houve um raciocínio de que mulheres e homens não são iguais de maneira nenhuma. E que eles não podem fazer coisas iguais, eles não podem ter escolhas em relação ao que fazer. Existe uma condição de gênero que obriga o homem a ser assim e fazer assado, e a mulher a ser assim e fazer assado. Isso é uma cultura milenar. Milenar para dizer um mínimo, tá? Então, é por isso que eu brinquei. A história do feminismo é muito maior do que a década de 70. Que a gente, nossa geração, nossos pais, avós, que a gente pensa em feminismo como palavra feminismo, realmente, como movimento político, é uma coisa do século XX. Mas como luta... Quando eclodiu nos Estados Unidos. Isso. Como luta, não. As bruxas foram queimadas por serem mulheres transgressoras de um sistema. Um exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma mulher que resolveu, enquanto mulher, que ia ser um soldado. Né? Então, ela teve que lutar para isso. Né? Então, é só para a gente entender que o feminismo, enquanto um movimento que contesta uma cultura patriarcal e contesta uma cultura machista e luta por direitos iguais entre pessoas de gêneros diferentes, dita gênero masculino e feminino, é uma coisa muito antiga. Muitas mulheres morreram por isso, porque elas quiseram ocupar um lugar igualitário. O movimento feminista em Nova Friburgo, ele acompanha todo o movimento brasileiro? Principalmente... Ou é uma coisa muito pontual? Friburgo é uma coisa, o Brasil é outra? Principalmente com a era da internet, esse fenômeno de aldeia global, né, esse fenômeno de proximidade de geografias, é muito forte aqui em Friburgo também, né? Então, você tem... Eu sou friburguense, nascida aqui, mas eu voltei a morar aqui recentemente. Então, só recentemente que eu tive a oportunidade de me envolver e conhecer pessoas da cidade que estão alinhadas ou estão querendo criar um debate de feminismo em Friburgo. Uma coisa que me chamou a atenção em Friburgo, como te falando, como é uma pessoa que eu voltei recentemente para cá, então eu posso fazer esse panorama de quem está meio com o olho de fora, é que assim, é uma cidade que, apesar de ter um monte de pauta social para ser debatida e
demandada do poder público, vai pouco para a rua, por exemplo. O conceito de rua... Por que vai tão pouco para a rua? Porque isso, existe um preconceito, né? Existe um jeito de pensar o mundo que as pessoas acham assim, se você quiser mudar o mundo, trabalha. Trabalha, vai lá e trabalha. Como se só existisse uma maneira de agir no mundo, como se só existisse um jeito legítimo de viver a vida e de tentar melhorar o mundo através dessas maneiras. Essa movimentação começa a não impor, que impor é uma palavra muito forte, mas fazer com que as empresas, grupos empresariais, líderes começam a pensar a questão da mulher na sociedade. Estou perguntando isso porque existe uma propaganda que está já vinculando em todas as emissoras abertas no Brasil, que fala da questão da mulher, a mulher na obra, a mulher sendo uma alta executiva, uma mulher ocupando uma liderança. Como é que você vê essa questão? A mulher, hoje em dia, ela está gradativamente entrando num espaço para ficar de igual a igual, equiparado ao homem? Então, a mulher, ela luta para ocupar espaço, porque você vê, você falou Joana d'Arc, você citou Joana d'Arc. Você citou Joana d'Arc. Joana d'Arc... Ela é um pilar para muita coisa. Mas assim, nós estamos em 2016, né? Não era para a gente estar fazendo entrevista sobre isso. O fato de a gente estar aqui conversando sobre isso é que tem uma coisa muito errada na sociedade para ser mudada. Fazendo só uma comparação para entender, todo mundo entende, aceita que o racismo é injustificável. Né? A gente já entendeu isso, a gente ainda está numa cultura racista, mas o racismo já está visibilizado como um problema. As pessoas falam, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas de qualquer tipo de origem social, não importa. Racismo é algo injustificável, certo? E o machismo, ele é tão nocivo para a sociedade como um todo quanto o racismo. Mas não se fala dessa maneira. Sempre se fala que isso é papo de feminista, mimimi. Coisa de mulher gorda que é mal amada. É basicamente isso. Olha o nível de argumentação que se traz para considerar se há ou não machismo na sociedade e o que significa o movimento feminista. Ou seja, existe uma reação muito grande. Por quê? Porque estruturalmente, se você pensar a sociedade como um todo, o sistema empresarial e tudo isso, ele é baseado numa figura. Era uma figura masculina, uma figura de pessoa branca, uma pessoa de classe média, com alguma escolaridade, heterossexual e por aí vai. É uma sociedade que se pensa assim, se vê assim, acha que isso é o certo. Tudo que não é isso é o diferente, é o não normal. Então, ser mulher na sociedade é não ser normal. Ser negro na sociedade é não ser normal. Então, ser homossexual é não ser normal. Por isso que justifica-se colocando um homem e uma mulher ocupando a mesma função dentro de uma empresa, o homem ganhando um salário X, uma mulher um salário inferior. O que acontece é que... Eu não vou citar um exemplo de uma emissora de televisão aberta em que 2 jornalistas faziam a mesma função e o homem ganhava um salário de 3 dígitos e a mulher de 2 dígitos. Hollywood é assim. Quer uma coisa mais grande? Então, isso aqui é Hollywood assim, né? Claire Underwood, que é a personagem esqueci o nome daquela atriz, que faz House of Cards, né? Sim. Eles são os protagonistas da série. Os dois são protagonistas da série. Ela ganhava menos que o Kevin Spacey. É Robin Wright. Então, assim, ela precisou usar o próprio narrativo. Olha a loucura. A loucura é o seguinte: 2 grandes atores, uma mulher e um homem, onde por default, por inércia e por machismo, o Kevin Spacey obrigatoriamente ganhava mais que a Robin Wright. Sem lógica nenhuma, do ponto de vista do trabalho que eles executam e da própria importância deles no roteiro, na narrativa. Ela usou a história da Claire Underwood
dentro da série, que eu não sei se você conhece, mas enfim. Sim, claro. Mas assim para os telespectadores, ela é a esposa do presidente, mas ela, ao longo da história, ela bate de frente com ele e se torna uma candidata ao próprio lugar dele. Então tem uma narrativa aí de igualdade. Ela usou isso para renegociar o salário dela. Ela usou isso. Quer dizer, então a gente não está falando só de Brasil, só na minha empresa, na sua empresa, não está falando só na televisão brasileira, a gente está falando de uma cultura machista global. Isso é global. As pessoas acreditam que existe um motivo lógico, ficam inventando natureza, naturalidade, para a mulher ganhar menos. Exemplo, mulher engravida, homem não. Ih, vai me dar trabalho, eu vou pagar ela, vai ficar em casa. Porque né, a humanidade não quer mais se reproduzir, certo? Ninguém quer bancar compartilhar essa coisa de que se a sociedade quiser se reproduzir da forma natural, não in vitro e tal, mulheres ficaram grávidas. Né? Então, o direito à gravidez, uma mulher que resolve que quer ser mãe e vai ter filho, só o fato dela poder pensar em engravidar já faz com que ela seja vista de maneira diferente numa situação de empregabilidade. E coisas dessa natureza. Ou, mulheres são isso, elas choram, elas são ilógicas, irracionais, são discursos míticos, eles não são, a ciência não dá base para isso. Mas existe uma coisa interessante na mulher. A mulher tem um olhar global para as coisas, coisa que o homem não tem. O homem é pontual. Nós somos treinados para isso. Mas não é do instinto? Não. Nós somos treinados para isso. A ciência não dá base para isso. Ontem mesmo saiu uma matéria, eu li rápido, mas enfim, que não existe cérebro feminino e cérebro masculino. Só para a gente entender, o fato de, em algum momento, depois que o feto se desenvolve e a gente nasce, existe uma diferenciação sexual, é o jeito que a evolução resolveu, deu jeito na gente enquanto mamífero, da gente poder se reproduzir. A gente poderia ser assexuado, a gente poderia ser hermafrodita, homens e mulheres terem a mesma função sexual e ambos ficarem grávidos, tipo o cavalo marinho que carrega sua... Entendeu? Então, essa tentativa do uso da biologia como forma de dizer que homem é assim, mulher é assim, isso é natural, o natural como algo que legitima um discurso que, no fundo, é político, é um problema da nossa sociedade. Inclusive, isso afeta as pessoas que são homossexuais, porque não é natural, as pessoas que são transexuais, porque não é natural, entendeu? Fabiana, eu vou te interromper um pouquinho. Claro. O Entrevistas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais Fabiana Motroni para poder falar sobre o feminismo, tanto em Nova Friburgo quanto no Brasil. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Chegamos para o último bloco do Entrevistas. Fabiana, me diga uma coisa. O movimento feminista, ela também abarca as mulheres que são homossexuais e bissexuais? Claro, todas as mulheres. E as mulheres transexuais, muito importante entender isso. E eu trouxe uma transexual no programa. Ah, que legal, ótimo, muito bom, muito importante da visibilidade.
Eu sou uma mulher heterossexual e cisgênero. Cisgênero é o termo que a gente usa para contrastar com a mulher que é transgênero, né? Cisgênero é aquela pessoa cuja identidade de gênero está de acordo com o sexo biológico que ela nasceu. E a transgênero é que a identidade de gênero não é diferente do sexo biológico que ela nasceu. Então, assim, falando das mulheres lésbicas, então eu só quis pontuar de que eu sou uma mulher hétero e cis, porque eu vou falar agora pelas mulheres lésbicas e bissexuais, né? Então, sim, o movimento feminista dá conta desse problema, que existe um mundo masculino e ele olha diferente para as mulheres, qualquer tipo de mulher. E se ela ainda, além de ser mulher, tem uma orientação sexual fora da normalidade, ela é mais desrespeitada ainda e mais violentada ainda. Eu não sei se você já ouviu falar, existem homens que o nível de machismo deles é tamanho que eles fazem estupros corretivos em lésbicas e bissexuais. Ou seja, o raciocínio deles é assim: alguém só é lésbica porque um homem não comeu ela direito. Quer dizer, um raciocínio machista, retrógrado, que infelizmente as mulheres têm que engolir essa atrocidade. Não, porque não é anormal é isso. A gente não ter esse pensamento. A gente não tem que um pensamento minimalista. Sim. É um pensamento, é um pensamento desequilibrado e ele é uma reação a uma cultura. Quer dizer, se a gente educa, e quando eu falo a gente, são homens e mulheres da sociedade, educam suas crianças, reproduzem machismo na sociedade e criam essas pessoas. Por exemplo, uma questão que eu convido muitos homens a pensarem é a questão do o que é a masculinidade. Porque a masculinidade está baseada em pilares de violência, de competitividade, de uma identidade que tem a ver com esse ser homem de um jeito tal. E se alguém chega e fala que não, masculinidade é isso, aquilo desmonta a pessoa de tal maneira que ela reage violentamente. Eu não sou psicóloga, então isso é um papo bom para uma pessoa ligada a isso, mas é muito importante que isso seja colocado, porque isso é um fato. Grande parte dessas reações monstruosas que a gente está falando, as pessoas não são doentes, elas não têm um quadro psiquiátrico. A pessoa que estupra não tem um quadro psiquiátrico, necessariamente. Ela é tão normal quanto eu e você. Ela é a pessoa que está aqui do seu lado, que trabalha com você. Ela faz isso porque ela acha que está certo, ela acha que pode. Agora, essa questão do estupro, como que você vê, como que você viu, como que você sentiu a questão daquela menina que foi estuprada por 33 homens ignóbeis? Então, essa semana saiu novamente, encontraram o celular dela e um dos acusados, quer dizer, apesar da menina ter dito, apesar de tudo indicar, né, que era uma violência, que era algo não consentido, que dá conta do crime do estupro, a tendência da sociedade é sempre duvidar da mulher, sempre. Uma mulher que diz, fui assediada, ela sempre assim, imagina, isso é frescura. Cantar de elogio, não posso te cantar porque é elogio, estou dizendo que você é bonita. Não é. Cantada é assédio. Cantada é assédio. Cantada é assédio, ficar puxando o braço da gente na rua, na boate é assédio. Né? Quantas vezes a gente diz não? 37 milhões de vezes diz não na boate. Então imagina, na boate a gente diz não. E tem cara que fica puto e torce o braço da gente. Quando a gente diz não, porque é isso, a masculinidade está baseada nisso. Ele perdeu a mulher, ele não conseguiu pegar a mulher. Então, acabou a identidade dele. A identidade dele está feridíssima. Então, ele reage como alguém que foi ferido. E quem é culpa disso? É da gente, da sociedade. A sociedade alimenta esses valores de masculinidade. E cria essas pessoas, faz com que essas pessoas reajam assim às coisas. Ela não educa. Daí a importância, por exemplo, existe um movimento conservador absurdo hoje no Brasil, né? E aí tem um papo de impedir
ideologias na escola. Gente, tudo é ideologia. Tudo é ideologia. Cazuza já dizia. Tudo é ideologia. O Paulo Freire, educador, ele diz o seguinte: nada é imparcial, tudo é parcial. Eu sou parcial, você é. Nós temos nossas ideologias. Ideologia não é só política, ideologia é modo de ver a vida. A pergunta é, a sua ideologia ela é inclusiva ou é exclusiva? Essa é a pergunta que todo mundo tem que se fazer. Você pode ser de direita, de esquerda, coxinha, petralho, o que você quiser. A pergunta é, a sua ideologia, o seu modo de viver e a sua posição política no mundo, ela é inclusiva de minorias, de pessoas que têm pouco acesso, poucos direitos na sociedade, ou ela é exclusiva? Ou ela protege grupos? Essa é a pergunta que todo mundo devia se fazer. É a primeira pergunta de tudo. Que é uma pergunta que esquecem de se fazer ou tapa o sol com a peneira? Tapa o sol com a peneira, porque existe uma educação que privilegia grupos hegemônicos. E isso aí é um pouco além do feminismo, mas está dentro do mesmo pacote. O homem branco, heterossexual, é um grupo hegemônico da sociedade, concorda? Ele tem poder na sociedade. Pessoas ricas têm poder na sociedade. Famílias que estão no poder há séculos têm poder na sociedade. São grupos hegemônicos. Eles fazem de tudo para não perder o poder. Então, essa mentalidade de sua ideologia inclusiva ou exclusiva contraria grupos hegemônicos, questiona grupos hegemônicos, e eles não querem ser questionados, eles querem continuar como tudo está. E aí o mundo não muda. E aí o mundo não se torna mais justo para todo mundo. Fabiana, vamos entrar agora no movimento feminista aqui em Nova Friburgo, em que eu venho lendo nas redes sociais que o movimento, depois que aconteceu esse problema, essa atrocidade do estupro da menina, aqueles rapazes, o que aqueles rapazes fizeram é uma coisa que, primeiro, não dá para entender, segundo, não se justifica, enfim. O movimento Elas, aqui em Nova Friburgo, é um movimento que tende a ter um crescimento depois do que aconteceu, todos por elas. Então, principalmente porque foi até uma coisa que me chamou a atenção, os cartazes bastante emblemáticos dizendo, né, abaixo a cultura do estupro. Chegar em pleno no século XXI, levantar um cartaz desse, você não acha que é um atraso absurdo? Sim, é o que eu falei para você. A gente falou de Joana d'Arc, estamos em 2016. Então, assim, isso é uma coisa para ontem, para o século passado, já é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu citei a história da ideologia de gênero, que é combatida por certas linhas conservadoras da sociedade, porque eles acham, né, eles têm medo, né, de se debater gênero. Na verdade, se falar de gênero na escola é se mostrar exatamente a questão da cultura do machismo, que é a base da cultura do estupro. Você entender isso, quer dizer, não ser contra debates ideológicos na escola significa formar cidadãos que pensam livremente em qualquer direção, e não dentro da outra ideologia, né? Porque é isso que a gente falou, tem ideologia. Sobre o movimento aqui, a gente tem um fenômeno muito importante, que a internet, ela visibiliza as coisas, né? Então, voltando àquela questão que você perguntou lá no início sobre Friburgo e o mundo, né? Então, Friburgo consegue se alinhar, o movimento feminista, as mulheres friburguenses conseguem se alinhar com o que está acontecendo no mundo por causa da internet. Não é a televisão, nada contra a televisão aqui, mas o jeito antigo de fazer televisão, que não é o caso de vocês, porque vocês estão na internet, que pauta as pessoas aqui. Elas se pautam e elas se conhecem pela internet. Tanto que no dia 1º de junho, você teve o mesmo ato que teve no Brasil inteiro, em algumas cidades, você teve em Friburgo. Né? A questão assim, das pautas aqui em Friburgo, né? Então, assim, o movimento feminista é antigo no Brasil e é antigo em Friburgo. Esse ato, especificamente, da quarta-feira passada, dia 1º de junho, foi um ato que surgiu espontaneamente de algumas mulheres que fazem parte de um coletivo feminista de Friburgo, e elas se organizaram para fazer o ato. Isso é uma outra coisa, que é uma coisa do século XXI e dos anos que a gente está vivendo agora. As pessoas se mobilizam e vão. E a gente, como a gente tem um direito constitucional de ir para a rua, não sei se você sabe, né? Existe um artigo na Constituição, que é o artigo 5, que dá direito a qualquer pessoa, qualquer grupo de cidadãos,
de fazer uma manifestação pública pacífica na rua, usando a rua pública, não é praça. É usando a rua onde os carros andam, sim. E para isso, a única coisa que a gente precisa fazer é informar as autoridades do percurso que a gente vai fazer, para que a autoridade possa se organizar, né? Então, foi isso que a gente fez. A gente foi impactada pela notícia, lembrando que isso foi uma notícia. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que que essa foi uma pesquisa de todas as secretarias de segurança pública do Brasil, todas, em 2015, quase 50 mil, 47 mil e pouco, 50 mil mulheres foram estupradas. Não é que 50 mil mulheres foram estupradas. 50 mil mulheres denunciaram e registraram a ocorrência do estupro. 50 mil. Isso dá numa conta de que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Então, a gente está falando aqui, 2 ou 3 mulheres já foram estupradas. Isso é sério. Agora, nessa conta de que 50 mil registraram, e quantos não registraram? Porque é isso. Eu sofro um abuso sexual e vou contar para alguém? Não fala. Tadinho da pessoa. Não, você entendeu errado. Será que você não facilitou? Mas olha a sua roupa, é tipo eu aqui, tô com decote, né? Tô pedindo. Esse é o raciocínio das pessoas. A mulher, existe a mulher direita e a mulher depravada. Existe a puta, desculpa o termo, mas ela tem um significado na sociedade, e a santa. Então, isso faz com que as pessoas desqualifiquem seres humanos para poder fazer com eles o que querem. Então, é essa questão que envolve o que se chama cultura do estupro. E por isso que o machismo está na base dela. Porque o machismo supõe que a mulher não é igual ao homem. Ela é menos que o homem. Fabiana, nós estamos chegando ao final de entrevistas. Quero deixar o espaço aberto agora para você fazer suas considerações finais. Em relação a Friburgo especificamente, né, eu quero convidar as mulheres a acompanharem, se conhecerem nas ruas e na internet, trocarem ideias do que podem fazer do ponto de vista pessoal e político na cidade para dar conta das pautas ligadas à mulher e convidar os homens a repensarem a sua vivência. Por exemplo, quantas vezes um homem não está num bar conversando com um amigo e tem aquela enxurrada de piada machista? O que vocês fazem? Quando vocês não fazem nada, quando vocês ouvem a piada e ri, ou fazem a piada, vocês estão contribuindo para essa cultura. Piadas do tipo, a mulher é feia, se ninguém estuprar ela, ninguém come ela. Isso é uma piada, isso acontece. Tem comediante famoso no Brasil que faz essa piada em show de stand-up comedy. E as pessoas riem. É muito sintomático uma sociedade que faz piada com violência contra a mulher e uma sociedade que ri dessa piada. É muito sintomático. E aí, voltando para o bar, né, que a gente ainda tem uma sociedade que tem clube do bolinho, clube da luzinha, você tem homens num lugar e outros. Quando você vai ali naquele momento dos homens falando, é a hora que vocês podem ajudar a gente e se ajudar a mudar essa sociedade. Lembrando que o machismo mata mulheres, mas ele priva de liberdade, priva de desenvolvimento pessoal homens heterossexuais e homens homossexuais. Porque na base da homofobia, por exemplo, está a misoginia. Porque quando você quer desqualificar um homem gay, você chama ele de mulherzinha. Como se mulherzinha fosse um adjetivo negativo. Ser mulher não é um adjetivo negativo. Então chama o viadinho. Mas na base desse xingamento existe a misoginia, que é o ódio ao feminino. Porque é isso, aquilo que não é masculino é odiável, é desprezível. Essa é a cultura do machismo que dá a base para a cultura do estupro. Fabiana, muito obrigado pela sua participação. A entrevista está chegando ao final. A partir de agora, vocês continuem com a programação da TV Zoom. Nos vemos semana que vem, numa edição inédita. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.